como vocês puderam ver, ela tinha consciência do problema dela. É tanto que ela sabia que não era em psicólogos, psiquiatras ou até mesmo na ciência que ela ia encontrar ajuda, porque o problema dela era espiritual e ela não encontrou ajuda de tal forma que levou ela à morte, essa situação. Eu quero dizer para você que talvez você possa conhecer alguém ou se encontre numa situação que você conhece, sabe que é espiritual. Eu quero dizer para você, corra para os braços do Pai, peça ajuda, porque só quem pode libertar você dessa situação é o Senhor Jesus. Olha, o inimigo colocou depressão sobre a vida desta jovem, da Emily Rose, e é o que o inimigo trabalha nos dias de hoje, com a depressão, oprimindo as pessoas, levando até mesmo ao orgulho, achando que a própria pessoa pode sair dessa situação. E eu digo para você, Jesus, ele nos chamou para ser livre, e somente ele tem o poder para libertar o ser humano, a pessoa que se encontre nessa situação. No Senhor, somente no Senhor Jesus é que nós encontramos o poder libertador. Amém? E olha, quero dizer mais para você. Não fique acanhado em pedir ajuda, corra, é um problema muito sério, não é um psicólogo, não é um psiquiatra que vai te ajudar, somente o Senhor Jesus pode te ajudar. Nós vamos conferir o testemunho do irmão João. É muito sério, e isso está acontecendo nos dias de hoje, porque este testemunho que você vai escutar é prova de que ainda hoje o inimigo atua desta forma. Olha, vocês vão conferir e ouvir que até mesmo o irmão João subia nas paredes. Tamanho era o poder do inimigo sobre a vida dele. Preste atenção no que o irmão João vai relatar para você e de como o Senhor Jesus o libertou nos dias de hoje. Amém? Confira aí essa entrevista. Paz do Senhor a todos. Bem, hoje eu quero contar aqui o meu testemunho. É um testemunho pesado, forte e um pouco tenebroso, né? Na realidade, começou quando eu tinha 7 anos de idade, que eu perdi o meu pai, né? E não tinha ninguém para me defender no colégio, não tinha ninguém para me defender, assim, brigas, né, de adolescentes, de crianças. E eu comecei a praticar artes marciais, eu era muito novo mesmo. E então, com isso, foi se passando os tempos. Passou 1 ano, 2, 10 anos e mais anos, né? E eu fui escolhido pelo um mestre, né, de artes marciais, o senhor Wellington Chin Chuan, um chinês. E quando eu tinha praticamente uns 13, 14 anos de idade, né, e eu fui escolhido dentre 200 e poucos alunos, né? E eu me lembro que ele disse assim para mim: João Dias, você foi escolhido para ser o meu sucessor aqui no Brasil, e com isso começamos a praticar outros rituais, né? Porque até um certo tempo, você consegue sim, né, se defender e praticar artes marciais com as suas próprias mãos e punhos. Mas o que eu vou falar aqui para vocês é que tem coisas que vai além, entendeu, das nossas forças humanas. Tem coisas que vai além, né, assim, do que o ser humano e que o homem pode fazer. Então, praticávamos as nossas lutas, era em um quarto escuro, com facas, com espadas, e lá fazíamos alguns rituais, né, como o ritual de sangue, e cortar todos os dias praticamente os punhos, né, para fazer pactos, para você ter mais poderes. E eu, muito jovem, né, naquela época, queria ser famoso, queria ser um homem lutador, um exemplo,
né? E só voltando um pouco atrás, amados, é que com a perca do meu pai, né, assim, eu tinha algumas tristezas, né? E eu pretendi suprir essas necessidades com isso, né? Em vez de estar buscando a servir a Deus, né? Na época eu ia na igreja assim evangélica, mas eu não queria saber do verdadeiro Deus, né? Porque até mesmo tem algumas coisas que você faz que travava. Eu não tinha entendimento em ler a palavra de Deus. Eu não conseguia ler um versículo e entender, porque aquilo estava travado, né? Eu fiz vários trabalhos assim de meditação e cada vez foi ficando mais pesado, cada vez foi ficando mais profundo, né? E o passar do tempo, eu me recordo que eu tinha um objetivo e um sonho, que era andar na parede. E que eu saiba, quem anda na parede é lagartixa, entendeu? Mosquito, mas homem não. Mas esse mestre que eu tinha, ele andava assim, nas paredes. E eu lembro quando eu consegui andar pela primeira vez, né? Aquilo para mim foi uma grande conquista. Amados, mas eu quero falar para vocês, nada disso agradava os olhos de Deus. Nada disso, entendeu? O que eu fazia, Deus estava se agradando. E eu lembro que eu me aprofundei muito, muito, muito mesmo, né? No Kung Fu, que eu fiz 3 estilos, que é a águia, tigre e o Dinan. O Dinan, só para vocês saberem, você só usa golpes mortais. Então, eu não poderia brigar e me recordo que eu fiz um pacto que dizia assim, você nunca pode brigar. Se você um dia precisar lutar, é para matar alguém, né? E quando eu tinha uns 23, 24 anos de idade, eu lembro que eu quis voltar e eu fiz uma oração para Deus assim, Senhor, será que ainda o Senhor me aceita? Será que ainda eu consigo agradar o teu coração? E Deus me aceitou. E foi assim que eu dei o meu primeiro passo, né, que foi indo a um encontro, né, foi até na Igreja Batista Celular Internacional do Gama, igreja do pastor Laudijaí Guerra, e amados, foi uma tribulação muito grande para que eu pudesse ir a esse encontro, né? E foi uma experiência que eu nunca tinha tido antes. E eu lembro que quando foi para eu me arrepender dos meus pecados no Peniel, e eu lembro que eu estava com uma camiseta escrito Yushu e com uma sapatilha de Kung Fu, calça. E naquele dia pude experimentar. E as pessoas que estavam participando daquele encontro viram a fúria do inimigo através da minha vida, né? E me recordo que foi uma fúria muito grande. E eu lembro que tinha um ponto de ligação entre mim e Deus, que era um anel que eu tinha ganhado da minha irmã escrito Jesus. E eu lembro que quando eu estava ajoelhado orando, veio uma voz no meu ouvido e assim, chegou a hora de você mostrar tudo aquilo que eu te ensinei. E amados, eu não me recordo mais de nada, porque o inimigo me pegou naquele dia e eu só tinha uma visão e um alvo, que era atingir aquele pastor, presidente, e que era para destruí-lo e que era para matá-lo. Você já imaginou, amados, o que é você matar um homem de Deus? E naquele dia, a maior fúria que eu tinha, entendeu, no coração, foi que o inimigo me tomou naquele dia, né, para que eu fizesse isso. Amados, e eu me recordo que tinha vários homens dentro daquele templo, e só ficou mesmo o pastor presidente e outros pastores que estavam ali intercedendo, né, mas os demais
todos saíram porque foi muito feio, muito feio. Depois eles me contaram, teve janelas quebradas, portas, e o pior disso tudo foi quando eu fui dormir à noite, ninguém queria dormir no mesmo alojamento que eu, porque eles tinham medo, né? Até mesmo eu fiquei com medo de mim mesmo, né, amados? Então, foi a partir desse momento que começou um processo de libertação na minha vida. Eu lembro que eu fiz um processo de libertação com a Neuza Etioque, com a equipe dela, há mais de um ano, né, fazendo esse trabalho de libertação. Então, eu agradeço sim a essas pessoas que oraram por mim, que intercederam por mim, como o pastor Laudijai Guerra, pastor Anderson, pastor Eber, né? E depois teve um grande homem também, que eu creio que foi o processo final assim, de libertação na minha vida, que foi um amigo meu, um grande pastor, né, que muitas pessoas conhecem, que é o pastor Geraldo. E eu lembro quando ele virou para mim, eu nunca tinha contado essa história para ele, e ele falou assim: eu preciso fazer um trabalho de libertação sobre a sua vida. E eu lembro quando nós começamos esse trabalho de libertação, um dia eu estava em minha casa dormindo, e adentrou no meu quarto um cachorro preto que era dessa altura, gigante, com os olhos vermelho, e com os dentes muito grandes. E foi a última vez, amados, a última vez que eu senti uma presença assim do inimigo, né? E louvo a Deus pela vida desses homens que pagaram um preço por mim, né? E o que Deus tem feito na minha vida. Amados, mas eu creio que tudo isso que aconteceu na minha vida não foi à toa, mas foi para ser um testemunho de vida vivo nessa terra, e para ganhar almas para Deus, e para ser uma referência, né? E dizer para vocês que o inimigo, ele tem as suas estratégias, que o inimigo, ele luta sim, ele tem o seu exército, mas nós temos um exército todo poderoso, que é o exército do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amados, então não temam, porque esse Deus é fiel. E da onde ele me tirou, ele também pode te tirar. Assim como ele mudou a minha vida, ele pode mudar a sua vida também.